Salve, salve família, que é Claudinho Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui, né, adentrando no seu lar, todas as terças, quartas e quintas-feiras às 20 horas. Nós temos um encontro marcado, né? Muito obrigado por nos recepcionar tão bem. Se você é novo no canal, eu já quero te pedir, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. E que bom ter você aqui conosco, né? Você que já veio para cá como convidado, meu muito obrigado. Você que ainda vai vir, meu muito obrigado antecipadamente, né? Já quero lhe pedir mais uma vez, se inscreva, compartilhe, comente, segue a gente nas mais variadas plataformas digitais aí. Coloca aí DDI Podcast. Não é Didi não, é DDI, né? Coloca aí DDI Podcast e eu tenho certeza que você vai ser impactado com a mensagem que vai tocar aí o seu coração de cada convidado que veio e vem e ainda há de vir para cá, para o DDI, para o nosso estúdio. Hoje nós estamos aqui com um cara que ele é sensacional. Eu costumo dizer que é a paz de espírito desse cara, meu irmão. Para você tirar esse cara do sério, eu acho que você tem que fazer muita raiva para ele. Tem que fazer muita raiva a ele, porque é um cara muito do bem, né? Eu tive a oportunidade, vocês estão vendo e estão acompanhando o estúdio DDI Podcast. E antes de nós chegarmos aqui, a gente passou por alguns estúdios alugados, né? A gente fechou aí algumas parcerias boas com pessoas boas e a gente também passou pelo estúdio desse camarada. E quem ajudou a gente também, deu alguns toques, algumas ideias aqui no estúdio do DDI foi esse camarada. Estou aí aqui com ele, com o senhor William. Boa tarde, William. Boa tarde, Fabrício. Muito feliz de estar aqui. E aí, pessoal? Então, tô aqui pronto e querendo conversar aqui. Bora embora. Coisa boa, o William é um cara muito do bem, cara. Cara, você tem um pai. Como é que você faz pra ter essa paz de espírito, hein, bicho? Ah, não sei não. Já veio instalado de fábrica. Não, mas a gente vem aperfeiçoando, né? É, né? Tem que ir aprendendo também, né? Se conhecer e sabendo que nada é como a gente quer, né? Tem que saber, é tudo no tempo do nosso Pai Eterno, né? Então, isso tudo ajuda, né? O William, né, o senhor. E aqui, pessoal, já quero estar diante das câmeras. Além de ser um cara muito paciente, né? Um cara muito tranquilo. É um cara muito inteligente, cara. No digital você manja, velho. Isso é bom, velho. A gente se esforça, né? A gente se esforça. Como é que surge aí, William, o interesse pelo digital, hein? Então, desde assim, da adolescência. Não, peraí. Eu fico tão à vontade com o William, porque eu quebrei aqui a pergunta inicial. Peraí, eu pergunto a todo mundo, eu tenho que perguntar aqui também. Peraí, calma. Ainda que saibamos quem são os nossos convidados, eu quero ouvir quem é o William. Vamos lá. Então, a arapiraquense, assim, de criado, apaixonado por Arapiraca. Desde criança, assim, cresci em comunidade, assim, mais humilde aqui de Arapiraca, lá no bairro João Paulo II, né? Correndo por lá, com os amigos, com os primos. E sempre assim, gostei de pessoas. Nunca foi, assim, minha vocação, digamos, a oratória. Vim aperfeiçoando um pouco por conta da profissão do trabalho, de estar lidando com as pessoas. Eu sempre fui muito tímido, mas assim, a gente tem, e tudo na vida tem hora, né? Tem hora de ser tímido, tem hora de ser mais descontraído, né? Então a gente tem que saber a hora de vencer as barreiras de tudo. Então, nesse momento é onde eu gasto o meu máximo de descontração para poder falar, né? Que é importante, tanto para o pessoal como a gente se comunicar aqui, mas no geral eu sou tímido e calado. Minha esposa que está ali nos bastidores sabe que é difícil de tirar um papo longo assim, conversar muito, mas não é nem que eu não gosto de conversar com as pessoas, é que sou tímido mesmo. De mim mesmo. Boa, o William, e aqui eu já volto, né? A pergunta que eu tinha feito, né? O William é um cara muito inteligente. Quando a gente estava, né, em estúdios alugados, a gente se conheceu, se conheceu através de um, ele é cunhado de um amigo meu, né? A esposa dele estudou comigo, né? A senhora Isabel tá ali. E aí
eu pesquisando aqui, cara, tal, no Instagram, tava procurando um estúdio para poder gravar. Na busca, né, na de tirar busca, o sonho do papel, né? Isso. E aí a gente se conheceu, né, o Ilian. E o Ilian tinha um estúdio que ele, na verdade, não alugava, né? Era para ele gravar podcast, mas aí ele cedeu espaço para a gente começar a gravar lá também. A gente gravou alguns episódios. Mas eu percebi, né? E eu sempre digo que o Ilian, ele é um cara, isso que você falou aqui, né? De lidar com pessoas, de gostar de pessoas. Todo mundo dizia, cara, o ambiente ele é simples, a câmera, que até você mesmo dizia, né? Oi, aqui é pra mim gravar, não é pra vocês. Se quiser vir, se quiser vir, venha. Mas o equipamento não é, digamos, não é profissional, né? Só que todo mundo que chegava perto e chega perto do Ilian, todo, não tem esse. Só se o camarada for muito pesado mesmo de espírito, mas a não ser todo mundo. Cara, que cara bacana, velho. Que paz de espírito aquele camarada. Inclusive, a gente tinha opções, né, e a oportunidade de ir para outros lugares e a gente não ia por conta do ambiente ser tão aconchegante e o Ilian tá lá com a gente. E aí a gente percebeu também que o Ilian, mesmo não tendo aquele material topado que nem ele dizia que precisava, mas dava muito certo. E conseguia entregar muito com pouco. É porque, na verdade, o intuito era esse mesmo no início. Era de ver o que eu conseguiria tirar de qualidade no material mais custo-benefício possível. Porque era justamente para depois passar para as pessoas, essa que tem vontade de também ter o seu podcast, de criar o conteúdo nesse sentido de podcast com aquele formato, de quanto, ter uma noção de quanto gastaria e que qualidade ele conseguiria com aquele custo, né? Inclusive eu estou devendo para algumas pessoas e eu pretendo sim fazer depois, dizer, nessa busca, descartei muitas câmeras baratinhas demais também, porque tem que ter um limite mínimo ali aceitável, né, de qualidade, de áudio, e acabei adquirindo uma experiência, fora a experiência que eu já tinha um pouco de audiovisual, porque eu trabalho no audiovisual aqui em Arapiraca já há algum tempo, aí usei essa experiência também para tentar ganhar esse know-how em questão de podcast, que em Arapiraca ainda não tinha, né, muitas pessoas que trabalhavam com isso. E em segundo lugar, depois que eu abri realmente assim para poder disponibilizar o espaço, como você falou, para outras pessoas que queriam tirar o seu projeto do papel também e acabar experimentando, tendo a consciência de que não estaria usando um equipamento como deveria ser, né? Mas via a qualidade que eu consegui tirar daquele e dizia, não, dá para eu quero criar o conteúdo assim mesmo que for o seu caso e de muitos outros lá. Então, com isso, eu digo, não, então, já que eu vou aceitar o pessoal, eu vou tentar ajudar, então, minha contribuição vai ser essa, de pelo menos a pessoa a um custo baixo também, que eu cobrava de acordo com a estrutura lá também, né, um valor mais abaixo para poder o pessoal conseguir executar o seu projeto. Eu digo, quem sabe se daqui não vai sair os podcasts grandes aqui de Arapiraca que a gente não tinha, né, ainda, mas hoje é a realidade do DDI tá aqui, né, e assim, é como se eu estivesse vendo se concretizar, né, tudo que eu imaginei, né, lá da estrutura simples, hoje, graças a Deus aqui, o DDI tá, assim, dando o que tem de melhor em questão de equipamento, de estrutura, de tudo, né, um ambiente assim, como tem que ser, realmente como merece os convidados, o nível dos convidados que você está trazendo aqui. Então, assim, é uma realização sua em especial, mas e mim também eu fico muito feliz, não só você e outros, assim, também que ainda não conseguiu chegar aonde queria, na fase que queria, né? Mas que eu, de alguma forma, contribuí, né? Abrindo o espaço lá. Sim, e o interessante é que a gente chegava até o Ilian, né? Aí a gente começava a conversar sobre a questão dos equipamentos, né? E mesmo os equipamentos sendo custo-benefício, e aí eu quero aqui já abrir um parêntese, e você que quer montar um podcast, né? Se você quiser montar um podcast e você quiser um mentor para montar um podcast custo-benefício, pode procurar o Ilian. Ele vai cobrar um preço bem pequenininho e vai instruir você. Dependendo da minha agenda, eu não vou nem cobrar nada. Aqui a pegada é essa. A história, assim,
E que eu aprendo ajudando também, compartilhando, né? Digamos, eu usei por muito tempo, o tempo que funcionou lá o estúdio, com custo-benefício, né? O equipamento. Mas depois que o Flaudício trouxe os equipamentos dele para que já mais profissional, pronto, eu não precisei comprar, mas eu ajudei a montar aqui, então... Foi. Hoje Detalhes, né? eu E eu me preocupando, dizendo, rapaz, eu já tinha gastado, que montar estúdio não é barato, né? Já tinha gastado, investido, na verdade, uma pancada em valores de câmera, em valores de... E até o senhor dizia, rapaz, certo, mas tenha calma, ó, não precisa gastar mais não. Tenha calma, ó, com isso aqui que você tem já dá para fazer. Porque tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo. A gente fica preocupado, será que vai dar certo? Será que não vai? E aí vem os ajustes, né? Vem os ajustes e o William foi essencial. Eu não vou falar assim exatamente em números porque isso oscila, mas só para o pessoal ter uma noção do que a gente está falando assim, de custo-benefício. Digamos, essa câmera que vocês estão me vendo agora aqui, ela sozinha, só o valor dessa câmera, não estou falando nem tripé, nem cabo, nem nada, só ela. Montava o estúdio que eu montei todo com câmera, mesa, com tudo. Pra ter uma noção do quanto que eu espremia os equipamentos para conseguir tirar algo. Mas aí também, peraí, agora deixa eu também explicar. Porque não é bem assim não, veja só. Tudo bem que o valor dessa câmera que a gente está conversando aqui agora é o valor, diga-se de passagem, do estúdio que a gente gravava no William. Só que tem um detalhe. Se você for comprar as coisas que ele comprou com esse dinheiro, não dá certo. Não, mas assim... Porque, vamos lá, tinha uma referência, que essa referência, quando a pessoa comprava... Tá. Nunca chegava. Tinha essas coisas. De você comprar coisa genérica demais, tem isso, né? Que o padrão, ele não existe. Você não tem, digamos, não era garantido eu lhe passar a referência. Às vezes tinha pessoas que chegavam lá e diziam, eita, gostei da qualidade dessa câmera aqui. Quando eu dizia o valor, o pessoal ainda ia, não, eu quero, massa referência. Aí onde entra o grau de expertise do William. Mas eu nem conseguia passar referência porque era genérico. Não, isso, aí ele comprava a câmera que outra referência conseguia chegar à qualidade daquela outra. Aí às vezes a pessoa, quando eu não queria passar, porque a pessoa, mesmo sendo um valor baixo, mas às vezes a pessoa só tinha aquele dinheiro para investir, ele ia acabar perdendo, porque acabou acontecendo comigo. Eu gostei também da câmera e fui comprar da mesma. A mesma, a referência é a mesma. Era tudo igual. Mas a qualidade entregava diferente. Mas dentro os chips, os componentes eram diferentes e acabou não servindo. Era aí onde entrava o grau de experiência. Aí eu disse, não, agora é que eu não indico mais a ninguém. Tinha pessoas que achavam que eu estava querendo esconder o equipamento para poder não... Mas não, na verdade eu tenho prazer de ensinar e de mostrar qual equipamento comprar e usar, mas quando não dá para indicar também... Não... Da mesma forma o microfone. O microfone era o mesmo microfone que você ia comprar na internet pela referência, mas ele não ia surtir o mesmo efeito, porque tinha que abrir ele, e aí é onde entra mais uma vez o profissionalismo do William. Em abrir o aparelho e fazer uma conexão lá, sei lá, uma adaptação para poder funcionar. Então, as pessoas, poxa, peraí, com X valor, que é o valor dessa câmera que você está nos assistindo aqui, o cara conseguiu montar um estúdio, certo? Mas ele fez uma série de adaptações que davam certo. Que talvez você não saiba quais são essas adaptações. Tem que ter um profissional para fazer isso. É bom pelo menos ter alguém para dar umas orientações, né? E aí porque a pessoa pode desistir ou achar que perdeu ali e não é verdade. Dá para você tirar assim, dentro da sua expectativa, você que até tinha... Acho que até você chegou a comentar mesmo que a pessoa tendo uma noção do quanto que foi gasto, até ultrapassava as expectativas, né? Pela qualidade que conseguia entregar. Indiscutivelmente. E aí vamos lá. Aí tudo influencia. A tonalidade das cores do ambiente, a iluminação. Cara, vocês não têm a noção da iluminação daqui, como a gente sofreu. E um dos grandes profissionais que estiveram aqui para dar as dicas do que a gente precisava em iluminação foi o William. É claro que a gente contou com um grau de expertise da Luminária em fornecer o produto, em fornecer o material, né, que é nosso grande patrocinador Luminária. Hoje nosso estúdio é na automação, mas saber o nível da luz,
a gente contou em especial com o Elian. Inclusive, tem até que dar os créditos também realmente ao pessoal lá. E inovaram, né? Não, inovaram, né? Porque, na verdade, é até difícil de dizer, não, ó, a luz tem que ser essa, porque parece que tem que ser exatamente aquela. Isso. Mas, na verdade, não. Ele tem que resolver aquele problema que está tendo. No caso, quando o Flaudismo montou aqui, a pessoa que não é muito crítica, que não tem aquele olhar e não sabe futuramente, que pode até ser que você sinta falta daquilo, mas no momento não. Dá aquele momento de euforia que você tá tudo massa, tá legal. Aí até eu lembro que você falou. E aí, tá pronto, tá tudo certo, né? Eu acho que já dá para convidar, né, o pessoal. Foi. Espera aí, assim, você quer que realmente a minha opinião, tá faltando dar um detalhe nessa luz, que é preencher, trazer mais luz de preenchimento para o rosto, né, para não ficar tanta sombra. Aí pronto, foi quando a gente foi lá no pessoal e a demora foi só dizer a eles o que queria, né, que era preencher, então eles, como eles conhecem todo tipo de iluminação que tem lá, né? Eu não ia ter na minha mente a variedade de como eles iriam resolver aquilo ali. E eu não sabia o que estava faltando. Porque a gente só nota, por exemplo, a diferença quando a gente faz o antes e o depois, né? Porque naquele ambiente que tava, pra gente tava tudo bem, tá iluminado. Só que quando coloca esse outro tipo de luz, aí poxa, mudou bastante. Como é o nome do amigo lá que deu aquela assistência top lá? Vamos lá, 2 camaradas muito top. Primeiro, o Thalisson, né? O Thalisson é um cara sensacional, que é o proprietário e fundador da Luminária. E um outro camarada que veio para cá, esteve aqui conosco também, grande eletricista, que é o Isaltino, né? Esses 2 camaradas foram surreais. E o Thales também teve uma participação, porque ele foi no tom de cor, né? Entendeu na mesma hora. Quando eu falei, e quando a gente chegou lá, né, que já tinha as luzes expostas lá, né? A gente mostrou, né? Chegou próximo da luz, a gente quer esse resultado lá, né? Aí ele viu, né, no celular, aí disse, pronto, aí já foi só pensando em como que ia. Foi. Porque ainda teve isso. Além de ele resolver a questão de iluminação técnica, ele estava pensando muito na estética também. Pronto, perfeito. Aqui, pessoal, você tinha acompanhado na nossa plataforma vizinha sobre a questão aqui não é como é que chama, softbox. Não é softbox, né? A gente tem uma fita de LED. E essa fita de LED, inclusive, ela foi feita, ela estava mais atrás, aí ela não dava o que a gente queria. Ela veio mais para frente, não dava. Ela subiu mais, não dava. Então, exatamente quando ele foi descendo, ele foi, vamos fazer o seguinte, então lá atrás não deu, aqui na frente não deu, então vamos descer e vamos nesse ponto. Então, quando chegou exatamente com alguém sentado aí, a nossa problemática aqui era ver a cor dos olhos, a gente utilizou esse termo. A solução aqui é ver a cor do olho do outro. Então, quando a gente conseguiu ver a cor do olho, aí, poxa, para aí. Aí parou, mas essa tonalidade ainda tá fraca. Aí veio com a segunda fita de LED, colocou por dentro para ficar mais amplo. Então, assim, são profissionais, cara. Não, os caras estão de parabéns, realmente. Eles atenderam. Eu fiquei impressionado assim com o jeito que eles atenderam, né? Que resolveram. Parabéns então, parabéns aí para nosso parceiro grande Luminária, né? Thaleson e o senhor Isaltino. E quando a gente tava lá no estúdio, né? Como é o nome do estúdio? Arapiraca Podcast. Boa! Arapiraca, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esse estúdio. Vamos falar sobre esses projetos aí que estão para surgir. Ele falou em off aqui algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. E quando a gente chegava lá, por mais que tenha sido pouco investimento, mas entregava uma boa qualidade. Todas as pessoas, eu até dizia assim, bicho, na câmera pode até não ficar bom, mas todo mundo queria tirar foto ali. Todo mundo queria tirar foto, principalmente as convidadas, né? As mulheres se encantavam com o ambiente. Você tem que passar no teste da mulherada. Se a mulher não quiser fazer foto do lugar, desconfie alguma coisa. Boa, verdade. E graças a Deus, assim, isso aí foi uma coisa que eu percebi que realmente eu tinha acertado na iluminação por conta disso, que realmente as pessoas dizem, eita, como fica legal para tirar foto aqui. Aí pronto, era tirando selfie, né? A iluminação muito boa, né? E conseguia, veja só, conseguia satisfazer, né, a expectativa daquele que ia lá gravar. E lá a gente gravou com bastantes autoridades, né? A gente gravou com o Borba de Paula, gravamos lá no estúdio do Iliano, aquela mesa branca, foi lá no estúdio
O Arapiraca Podcast, isso mesmo. Gravamos com o delegado Fábio Costa, lá também. Isso. Deixa eu ver mais com quem a gente gravou lá. Diz aí, Luiz. Gravamos Gravamos com o senhor Herculano, né? E o senhor Alexandre. Gravamos com o Vilaça Neto. Muitas autoridades a gente conseguiu levar para lá e gravar lá. Para a gente foi uma honra ter pessoas tão boas conosco naquele lugar. Para você foi honra, mas para mim dava dor de barriga, porque cada vez que trazia uma pessoa assim, eu ficava a responsabilidade de fazer a parte técnica, né? De dar tudo certinho. E o que eu me lembro até hoje, né? Que o ambiente era simples, só que muito aconchegante, de uma forma que a gente conseguia satisfazer a expectativa do pessoal, e eu sempre me apego a uma fala que é melhor surpreender do que decepcionar. Às vezes a pessoa faz um away, não, aqui, pá, não sei o quê, e o Lilian sempre foi muito modesto, e isso é uma característica sua. Olhe, veja só, não sei o quê. Venha conhecer antes, ver se atenda. Muito paciente. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa diga, não me importo não, mas tem que ter também essa preocupação de entregar um mínimo ali, né? Não é dizendo, eu não gravo em lugar que seja simples. Não, todo mundo grava. O conteúdo, quando ele é bom, ele não importa necessariamente. Mas tem que ter essa preocupação de entregar tecnicamente um áudio legal, uma imagem boa. Porque às vezes aquele material, sem querer, você criou um documento histórico ali que vai ficar para o resto da vida. Hoje na internet, o que a gente grava fica para a vida toda. Hoje a gente está aqui sem expectativa nenhuma, eu falando aqui para vocês, o Claudio falando. Mas daqui a 50 anos esse material vai estar aí. O Flaudiz que tem os bebezinhos, os filhos aí vão estar grandes assistindo. Então, como é que meu pai pensava? O que é que ele falava? O que é que ele fazia? Verdade. Então, isso é coisa que a gente nem tem uma noção ainda por a internet ser tão nova ainda aqui no Brasil, mas são documentos que a gente está criando assim, para a vida. Tem uma importância muito grande. Às vezes a gente está pensando só em algo que para alguns é uma fonte de renda, é o meu ganha-pão. Você está dando uma entrevista despretensiosa ali só para conhecer o espaço ou falar sobre o seu trabalho, uma ideia nova que você está tendo. Mas às vezes ele tem um valor que a gente nem conhece ainda hoje, né? A gente vai conhecer depois. Então por isso que é esse cuidado de entregar também um material que ele entregue uma qualidade que faça jus talvez àquela conversa, a importância daquele material que está sendo criado, né? Então, inclusive gravou com a gente, né? O camarada, o artista que fez essa mesa aqui do podcast, seu Juscelio Ferreira, né? Agora me diga o valor que não tem isso aí. Hoje já tem, por conta da importância dele na sua vida e em tudo, mas quanto mais o tempo vai passando, mais isso vai tendo mais valor. É igual o vinho, né? Quanto mais tempo ele vai apurando, vai ficando melhor. Até chegar num valor que você não consegue nem dizer. Hein? Verdade. Tanto para você quanto para a família, né? Verdade, perfeito. E aí, o estúdio, o nome é Arapiraca Podcast. E por que você colocou o nome Arapiraca Podcast? Porque Arapiraca tá no sangue, tá na... Sim, pronto. Trazendo até um pouquinho da primeira pergunta que você fez sobre mim. Eu, desde criança, eu sempre gostei de desenhar. Aí, até na minha cabeça, eu achava que eu ia viver disso, né? Você de pintava folha de óleo, não? Não. Nunca pintou folha de óleo, não, para poder decalcar? Eu desenhava mesmo. O bicho é bom. Eu dizia que desenhava e velava de óleo. Mas só que eu nunca tive aquela facilidade, não. Aquele dom, não, né? Que eu via o pessoal falando, tem gente que nasce já com dom. Se você não tiver o dom, já era. Aí eu pequeno, né? Os adultos diziam isso e eu botei na cabeça, eu digo, deve ser mesmo. Aí até que eu conheci para reforçar ainda mais, eu conheci um menino que eu não lembro hoje o nome dele, mas ele foi morar lá no bairro lá, e ele tinha a minha idade, a gente assistia o mesmo desenho, ia para a escola fazer tudo, só que quando era umas 4 horas da tarde, assim, no fim da tarde, a gente gostava de se juntar embaixo do pé de fruta lá, e cada um levava um papelzinho, um lápis, e ia desenhar, porque a gente gostava. E enquanto que a gente fazia aquele desenho tronchinho,
ele parecia que ele tava, igual você falando, tava decalcando, tava fazendo, era uma copiadora que ele tava fazendo. Aí pronto, aí foi que entrou na minha cabeça, eu digo, é mesmo, tem gente que já nasce com dom. Eu ficava besta, ficava duro, eu esquecia até o eu ficava olhando ele fazendo e não acreditava. Como é que parecia, ele assistia o desenho aqui, no tempo era até o Máscara. Ele assistia e vinha e fazia, e não era o Máscara de qualquer jeito, era em pose, do mesmo jeito que ele, as poses de ação que tava lá no desenho, ele fazia. Eu digo, ah, dá pra mim não mesmo. É dom mesmo, tem que nascer com dom. Eu digo, e agora, se eu só gosto de fazer isso, só fico feliz e alegre desenhando. E agora, como é que você não tem o dom? Mas aí foi onde eu aprendi dessa vez. Mais na frente eu aprendi que as pessoas dizendo que também o trabalho duro e o esforço, você também consegue chegar em algum canto, né? Aí eu aprendi depois, mas acabei aprendendo antes pela insistência. Eu digo, não, mas eu gosto de desenhar, vou desenhar assim mesmo. Até que continuei desenhando e fazendo durante uns anos. Esse menino foi embora e eu continuei desenhando até que eu cheguei em um nível que me satisfez. Então eu fiquei pensando, então talvez o segredo não é esse, não é que eu queira ser tão bom contra ele, como ele, mas que me realizou o nível que eu cheguei, né? Aí eu digo, então é isso. E depois eu vi as pessoas dizendo que comecei a entender, já maiorzinho, que se você se esforçar para fazer algo, mesmo que você não tenha a facilidade de fazer, mas você consegue ser tão bom e depois viver disso, se você quiser. Aí foi, mas aí já na adolescência, quando eu perto de entrar no mercado de trabalho já, aí pronto, aí eu conheci a informática. Aí, meu amigo, aí acabou, aí virou a chave de vez, e aí eu conheci a informática e junto o, o design gráfico, né? Aí pronto, aí eu pirei, porque o design gráfico era desenhar, só que no computador. E eu gostava de desenhar aí computador, fiquei fascinado quando eu vi computador. E pronto, é isso, é o melhor dos dois mundos, agora vai ser isso. Aí, só que, como eu falei, vendo de família humilde, de como é que faz? Esse computador, hoje em dia já não é barato, né, tecnologia. E há 20 anos atrás, como era que fazia para ter acesso assim a computador para desenhar, para fazer as ilustrações? E meu pai ele trabalhava como frentista no posto de gasolina ali do Zé Pivete. E o máximo que ele conseguiu, e eu lembro como hoje fiquei muito feliz, foi de quando os computadores lá que vivia dando problema, deu problema lá, e jogaram fora um teclado desses que não era nem USB, era aquela outra conexãozinha que era roxinha, verde, você ligava o periférico. Quando ele trouxe o teclado, eu disse, jogaram lá, eu trouxe para ver se vocês não querem brincar aí. Ah, mano, pronto, parecia que eu tava, a imaginação, pra mim que eu tava com um computador na minha frente, mas era só um tecladozinho. Aí pronto, aí começava a mexer, aí depois eu consegui, depois de uns anos, entrar num cursinho de informática. Ele viu que eu gostava muito, eu e minha irmã. Aí a gente foi fazer um cursinho, aqueles cursinhos de informática, né? Que tinha, curso profissionalizante de informática. Aí pronto, quando chegar lá no curso, o que para o povo era um trabalho muito grande, que era digitar sem olhar para a tecla, né? O ASDF, LKJ, e só olhando para a tela e saber onde ficava. A gente já sabia porque o que a gente tinha era um teclado em casa e a gente aprendeu. Até hoje eu consigo digitar sem ficar catando tela, né? Porque antes de tudo eu tive um teclado. Meu primeiro computador, vamos dizer, foi um teclado de um computadorzinho desses velhos que tinha, que era branco, preto, né? Pronto, aí daí lá pra cá fui fazendo o curso numa ONG que tinha lá no Baixão, na Candeeira Aceso, na parte de audiovisual já. Aí foi que me encantei ainda mais por tudo. E depois já veio o convite para trabalhar na Zóio, que é uma produtora que nasceu lá, né? Aí pronto, amigo. Aí a história, aí foi que chegou até hoje que justamente esse conhecimento um pouco que eu tenho de câmera e consegui fazer aquele custo-benefício foi por conta desses anos todos no audiovisual, né? Aprendendo lá com o pessoal da Zóio. Você falou aí algo muito interessante, que tem pessoas que de fato elas têm uma aptidão, uma facilidade, ela tem um desdobramento bem mais fácil do que outras. Entretanto, existe a persistência e a disciplina, e com bastante disciplina e com bastante persistência você também consegue ser bom. E Aham. eu até brinco, né, com algumas pessoas, quantos camaradas
não são bons em comunicação, em oratória, em dicção? Quantas pessoas não são bons apresentadores? Sim. Quantas pessoas não têm maquinários excelentes? Mas tem coisa que vai além do maquinário, vai além da oratória, vai além da dicção. Tem que, primeiramente, ter Papai do Céu. Se não for Deus, meu irmão, nem adianta. E segundo, eu atribuo muito a persistência, cara. Sim. A disciplina, você fazer acontecer. Porque tem pessoas que têm câmeras aí de filme, aquela câmera que você parece que está saindo de dentro da televisão. Uhum. Tem pessoas que já estudou em Harvard, o cara é muito bom, mas às vezes não sai do papel, ou às vezes tenta e não dá certo. Ou produz um conteúdo que ele não tem verdade ali naquele conteúdo, é só um monte de conhecimento técnico. Entendeu? E aí eu digo e repito, não é que o Flaudísio seja bom. Eu disse isso e vou repetir mais uma vez. Eu estava com o deputado Carnezinho, né, num dos nossos bate-papos, e eu disse, e vou repetir mais uma vez aqui, nesse bate-papo. Não é que o Flaudísio seja bom, não é que o DDI Podcast seja o melhor, mas é que, primeiramente, Deus, aprove a Deus me abençoar e ter misericórdia da minha vida. E segundo, eu não esperei acontecer. Eu faço acontecer todos os dias. Me apego muito a uma fala do Mário Sérgio Cortella, grande professor Mário Sérgio Cortella. Faça o que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, de fazer melhor ainda. Enquanto eu tinha uma qualidade para fazer, eu fiz com aquela qualidade e entreguei o meu melhor. O nível de apresentação meu, Flaudísio, em todos os ambientes que eu passei, sempre foi o mesmo. O sorriso eu sempre trouxe, a conversa eu sempre trouxe, independentemente do ambiente. O DDI, no caso, ele sempre foi o mesmo. Ele já nasceu assim, do jeito que é. O que trouxe de melhoria é parte técnica, econômica, que isso aí Perfeito. É importante ter, mas ele consegue evoluir é porque ele já nasceu DDI do jeito que é, né? Digamos, a nossa parte, como é que se diz, de moral e ética, não vem evoluindo. Ou você é ou não é, ou tem ou não tem, né? E não foi algo tipo assim, roteirizado. Tipo, o que eu sou aqui e o que nós somos aqui é em qualquer lugar. É a resenha, Não, porque tem pessoas que quando elas chegam diante da câmera, viram um personagem, né? Uhum. Ela muda, né? Aí não é brincalhão e começa a brincar, ou é muito brincalhão e começa a ficar sério. Isso. Não, peraí. Ou você é o que você é, e outra, você que está nos assistindo aí, ninguém engana você. Ninguém engana. Nós sabemos quando alguém é de verdade e quando alguém não é. Nós sabemos. E isso foi o que aproximou muito a vida do Willian, a minha vida particularmente, ao projeto TDI, porque quando a gente viu, poxa, que cara gente boa, cara. O cara com um pouco, ele consegue entregar muito. E tem algo, e aqui eu quero externar no podcast, tem algo que até hoje eu não entendo, que é o Willian não tem o podcast dele. E até hoje eu digo, rapaz, você tem que ter um podcast, Willian, porque o Willian, galera, vocês não têm a noção, é porque o Willian, como ele bem ressaltou aqui, ele é o cara do bastidor e tal, o cara lá que vai acontecer, mas o nível de sensibilidade e o grau de expertise do Willian em determinada situação, para conseguir solucionar problemas, cara, é muito ágil, pô. É porque, assim, a questão de por que eu não tenho, assim... Primeiro, aquela coisa que eu falei antes, né? Que eu me realizo em ver os que eu ajudei tendo, então, meio que eu tenho também. No meu sentimento interno, assim, é que eu tenho porque eu consegui, né? Então, tá tudo certo. Foi como, digamos, eu pedi a Deus, né? Tá tudo certo. E outra coisa é porque não adianta também a gente querer insistir em algo que não é, como você falou, não é o seu natural. Apesar de eu conseguir estar aqui falando e desenrolando muito do que eu estou aqui falando, como eu falei, eu sou tímido, mas de estar conseguindo falar aqui, é porque eu me forcei a ter que fazer esse papel também, porque como o meu projeto ele era muito embrionário, assim, era uma coisa muito minha, então eu tinha que ser o apresentador, tinha que ser o da parte técnica. Além de tudo isso, como a gente falou, que o estúdio era simples e bem custo-benefício, não tinha também técnico e apresentador, era eu tudo, né?
Até, inclusive, eu consegui fazer alguns pilotos eu apresentando, mas não tinha ninguém nos bastidores, não. Era eu, o convidado, e eu entrevistava e eu fazia a parte técnica, então, tudo isso. Mas aonde eu ficava mais feliz de fazer, apesar de que eu gosto de conversar com as pessoas também, por isso que eu gosto muito de podcast, eu consumo muito também, porque eu gosto de ver as pessoas conversando também. Mas o que me realizava realmente era a parte técnica, era resolver a parte técnica. Não, e antes de você concluir o raciocínio, qualquer problemática que você trouxer, pelo menos em relação às que eu trazia, em relação no meu mundo ali, o que eu precisava para o William. Eu dizia, isso aqui, não, isso aqui, tipo, você trazia o problema, o William trazia a solução. Inclusive, eu falava, rapaz, se eu quiser da mesa monitorar, não, você consegue, pô. Você consegue fazer tudo na palma da sua mão. Mas eu não tenho uma mesa de corte. Não, com o celular você consegue. Tudo que você quisesse, o William conseguiu dar uma solução, bicho, no digital. Justamente essa é a parte que eu gosto de fazer. Né? Antes mesmo de você pensar nesse problema e na solução, eu já tinha pensado. Eu sozinho lá. O modelo da câmera, não sei se você lembra, mas quando eu ia comprar lá no início, aí diz aí um modelo de câmera. Aí você disse, a ZV-10. Eu disse, é muito cara, tá doido. Foi. Não, oxe, vamos para uma mais baratinha, ele sabe. Mas também porque também eu lembro que no tempo você, assim, não sei se você ainda tem esse pensamento hoje, mas você pensava muito em a mesma que você ia produzir o podcast, você queria também ter essa portabilidade de usar ela também, digamos, para filmar na rua, que ela tivesse essa... Naquela época que ela fosse versátil, né? Era. Assim. Só que aí você vê como as coisas mudam, né? Hoje eu não consigo disponibilizar, é porque por conta do tempo, por conta da dedicação, ou você foca, inclusive logo no início, né, o William é um conselheiro, né, um mentor, né? Surgiram algumas propostas, algumas ideias, e aí surgiu uma ideia. Qual era a ideia? Vamos alugar para podcast. A William parou assim e disse, quer um conselho? Aí eu disse, quero esse. Faça isso não. Aí eu disse, por que? Ele disse, ou você foca em um, ou você foca em outro. Olha, os pós e os contras. E aí, eu comecei a olhar, epa, é verdade. Que na verdade não ia nem ser podcast, né? A bancada eu não ia alugar a bancada. Mas iria ser conteúdos à parte, só que a entrega tinha que ser de qualidade. E aí você ou foca em um, ou você foca em outro. E aí eu disse, não, peraí. É melhor. Aí disse, não, peraí. Aí foi uma conversa muito racional. Se você consegue manter o projeto, se você consegue aqui, cara, não vá por esse outro caminho, não. Você vai canalizar a força. Porque aí... às vezes a gente acaba se sabotando, aí criando problema pra gente mesmo. Porque eu lembro, desde o primeiro dia, que o seu sonho era conseguir ter o seu lugarzinho, a sua sala, para você gravar a hora que você quisesse. Boa. E quando chegou o momento de ter, aí você queria arrumar o problema para você mesmo, para lhe desviar desse sonho. Eu digo, não, já que eu conheço isso aí e tenho essa abertura para falar por conta tudo foi construído, né, até hoje, eu digo, não, vou falar, vou lembrar, para relembrar ele do sonho dele. É isso, porque... E também da experiência que eu tive lá, que eu vi que acaba atrapalhando. Isso, porque falou da realidade. Porque, digamos, se eu tivesse focado para ter só o meu podcast lá, com a estrutura que tinha, até hoje eu estaria gravando e eu teria o podcast, mas a gente não teria se ajudado, eu não teria ajudado outras pessoas, também talvez... Não sei se seria interferir tanto na história um do outro de você não conseguir estar hoje aqui. Mas sim, claro, não perfeitamente. Não sei, mas... tudo fez parte. Mas eu... E, digamos, não era a minha vocação de ser um host de podcast, né? Porque se fosse, realmente eu estaria lá. Porque as coisas, elas são assim, né? É como Deus planeja. Eu era só para poder fazer parte... Não só do seu projeto, como de outros que teve lá, né? Sim. Mas se eu tive a experiência e eu sabia que aquilo ia atrapalhar, por que não dizer a você, né? Pelo menos alertar e chamar atenção para isso? E como eu já ouvi falar também, né? Como dizer, o homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar, não, para poder aprender, né? Então, assim... Eu acho que eu fui sábio no conselho que dei, e você mais ainda por ter conseguido... Não ter levado o ego, né? Não ter levado... Porque poderia acolher o conselho, né? Porque
Como o pessoal deixa, mas se conselho fosse bom, não dava, né? Eu só vendia. Mas e diante das câmeras, muito obrigado, né, por cada conselho. E repito mais uma vez, esse estúdio que você está vendo aqui, né, a forma, o modelo e tal, teve muita participação aqui do Ilian, né? A profundidade, né? Ó, essa profundidade aqui é bacana, pô. Tal. Então, assim, muita coisa o Ilian fez parte aqui no DDI Podcast, né? E as pessoas, muitos nem sabem, né? Não sabiam, né? Mas acompanharam lá atrás no estúdio do Arapiraca Podcast, mas o Ilian sempre foi um cara muito ajudador, né? E você, repito mais uma vez, se você tem um sonho de montar um podcast, se você tem, você que é daqui de Alagoas, cara, eu quero montar um estúdio a custo-benefício. Eu estou falando a custo-benefício, eu não estou falando com câmeras, bom, eu estou falando a custo-benefício para você iniciar ali um projeto, amadurecer a ideia. Por exemplo, eu comecei amadurecendo a minha ideia. Para hoje, graças a Deus, galgar aqui patamares mais elevados. E hoje a gente vive de podcast. Mas para você viver de podcast, e aí você investir numa câmera melhor, você investir numa bancada bacana, num microfone de qualidade, isso leva tempo. E é melhor você investir um custo-benefício hoje pequeno, e lá na frente você vê se dá ou se não dá. E se for o caso de desistir, você desistir com um investimento pouco, do que você já ir com a pancada, que câmera não é barato, galera, o maquinário não é barato, iluminação não é barata, e daqui a pouco você chegar e dizer assim, poxa, não era o que eu queria. Eu acho que a primeira coisa é realmente parar e ver se realmente é isso que você quer, né? É o quê? Eu quero ser um apresentador, eu quero ser alguém que tem um estúdio para alugar, eu quero ser um influencer, mas não necessariamente tem que ser podcast, né? As possibilidades são muitas. Às vezes, o que eu já tenho é um celular na mão e um local, às vezes já é o suficiente para eu fazer o que eu quero e eu estou me prendendo em como ele pode ser no futuro, então só quero começar quando eu já tiver aquilo. Não, tem que ver isso tudo, né? Se às vezes você já tem tudo para começar, que o principal realmente é querer, né? Como você mesmo começou na sua história, você queria um lugarzinho que você conseguisse produzir, né? E que coubesse no seu bolso naquele momento. Pronto. A demora foi essa. E às vezes, agora, para podcast realmente que você já sabia o formato que você queria, aí tinha que vir necessariamente tinha que ter aquela estrutura que oferecia o mínimo ali. Então deu conta. Mas tem outras pessoas que às vezes nem quer ser influencer. Então já tem tudo. É só realmente começar, procurar fazer, dar o seu melhor, né? Entregar o seu melhor, principalmente quando você vai, queira ou não, vender, né, aquele seu serviço, né? Você vai virar uma vitrine, então tem que entregar o seu melhor e entregar valor àquele produto que você está oferecendo, né? Igual você tem aqui, né, os parceiros e tudo mais. Não, se não fossem os parceiros... É difícil conseguir, né, parceiros, conseguir ter o apoio e a confiança das pessoas, mas acredito que compromisso maior ainda é você conseguir entregar também, porque eles também precisam ter o retorno de alguma forma, né? Então, todo esse cuidado tem que ter, né? É verdade. O digital, ele muda no pós-pandemia, né? Da pandemia para cá, o mundo ele tem uma transformação. Sim. E aí, tem muita gente que está nos assistindo, William, e tá vendo e ouvindo a sua história. E às vezes é aquele garoto, é aquele jovem que, poxa, eu quero investir no digital, eu quero ir para o digital. Mas às vezes ele não tem uma estrutura ou não tem um incentivo. Mas ele está nos assistindo e eu queria que você aconselhasse aí essa juventude. Então, realmente, hoje, o digital, a gente está vivendo algo que a gente nem conhece direito ainda. E agora, com questão de IA, de realidade aumentada, realidade virtual, né? Tudo isso, como eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Muitos dos que estão hoje aqui, dos jovens, das crianças, eles vão trabalhar em profissões e em atividades que a gente nem conhece, não sabe nem nomear, dizer o que é que eles vão fazer. Tão novo que é tudo, né? Então, acredito que é isso mesmo, é ficar atento para estar acompanhando, também não se desesperar para querer acompanhar tudo, porque está tudo muito rápido agora. Ainda precisa acalmar e realmente a gente entender essa tecnologia toda que está chegando aí, como é que está avançando. Questão de 5G,
de internet das coisas, que daqui a pouco também vai estar se misturando tudo aí. É só ficar ligado, ficar antenado, não se deixar também ir só pro entretenimento do que a rede social oferece, que a gente vê que às vezes a gente tá aqui consumindo, né, o que o pessoal cria, que é 24 horas o pessoal criando conteúdo também, e acaba que não tá aprendendo nada com aquilo. Quando olha, você passou 1 hora, 2 horas, você não produziu nada, não conseguiu fazer, não aprendeu nada, deixou de estar aprendendo alguma coisa, seja da escola ou de alguma profissão mais formal, né? E acaba se perdendo, e o tempo de você construir alguma coisa é o mesmo de você não fazer nada, né? Passa do mesmo jeito. Então, é importante também para os jovens, também ter um. É tão importante quanto você estar antenado e ter essa consciência. É ter também adultos por trás que consigam entender também, que a gente sabe também que não é fácil. Então é um desafio para todo mundo. É até complicado eu dizer assim o que é que eles têm que fazer, porque ainda ninguém sabe orientar necessariamente o que é que tem que fazer, não. E tem jovens que estão hoje inseridos nas tecnologias, mas às vezes ele ainda vai preferir ter um trabalho mais tradicional. A gente não deve também se esforçar para querer entrar no mundo da tecnologia achando que tem que ser aquilo também. Se não é, se você não sente que é, se você gosta realmente de estudar para seguir uma profissão mais tradicional, você quer ser um médico, um advogado. Caso você mesmo, você tem Eu essa. sou pós-graduado em Direito do Consumidor, né? Pronto, Só formando em Letras. hoje acabou meio que tá migrando. Eu tô Não no sei, digital. não sei se volta ainda. O digital hoje, ele, assim, eu tá tendo, trabalho também na área jurídica, mas o digital hoje, ele é o que predomina, né? Pois é, mas vai ter pessoas até mais jovens que você que o digital ele gosta como uma ferramenta, ele domina ali, mas às vezes Não onde ele vai quer. se realizar é na formação mais tradicional mesmo. Aí, Tradicional. então tá tudo certo. É ver o que é que você realmente E gosta. o interessante é que, por exemplo, nessa fala do senhor sobre a questão da aptidão e do escolher. Tem pessoas que ela não tem ciência, mas o virtual é um outro mundo. Vejam só. Vamos falar aqui do DDI Podcast. A gente faz em algumas das plataformas. Vamos falar de uma só. São 4 conteúdos diários. Que aquele vídeo ou aquele corte de 1 minuto, 30 minutos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, ele não é, pessoal, galera, família, não é só pegou o corte e jogou. Não. Você tem que preparar o corte, qualidade do corte, legenda do corte, o que o corte está falando. Ele tem que ter uma intenção, né? Tem que ter uma intenção, um gatilho mental, tem que ter toda uma estrutura, uma esquematização, toda uma intenção para quem vai, como vai, que horas é que vai. E isso aí leva tempo. Tempo e muito tempo. E profissionalismo, porque não é qualquer um que está fazendo, é um especialista da área. E quando a gente faz, a gente organiza e tem toda uma equipe, para você ter uma noção, um corte de 1 minuto, em média, mínimo, é 1 hora de trabalho nesse corte. A galera que está nos assistindo, ela vê 1 minuto, 30 segundos, mas em média, mínimo, viu? É 1 hora de trabalho nesse corte. Tem corte que você vira à noite, tem corte que você vira à tarde e você diz, ainda não está pronto. Deixa ele aqui, depois a gente volta para esse corte aqui, tem alguma coisa aqui que precisa mudar e você vai para outro. É a mesma coisa do compositor. O compositor ele está fazendo ali uma composição e ele diz, está faltando uma palavra aqui. E às vezes ele não termina. Sim. Por quê? Porque você precisa ter uma intenção e nem todo corte viraliza. Então é um outro mundo. E outra, É isso, as regras do jogo mudam todos os dias. Aquilo que viralizava ontem não viraliza hoje. Aquele formato de ontem que todo mundo estava aceitando, hoje já é passado. Então, assim, tudo muda no digital. E aí vem a questão do tradicional. Há pessoas que elas se adaptam mais à formalidade ali tradicional, vai para o trabalho, termina, vai para casa,
tem horário do almoço. Aí existe aquelas pessoas até que quando olham para quem trabalha no digital, dizem, ah, não está trabalhando, só está mexendo no celular. Uhum. Não. Só está mexendo no computador. Não. Existem horas. Então, assim, o digital ele veio e veio para ficar e nem todo mundo está preparado para ele. Isso. E nem todo mundo vai, por opção, também para ele. E tá tudo certo. Então, tudo certo. É só de realmente tentar se encontrar nisso aí, onde é que você se sente feliz fazendo aquilo, né? Coisa É, boa. você vê o que é que você faria disso tudo aí, mesmo sem ninguém pagar. Até de graça você faria. Boa. Pronto, Boa, boa, boa. é uma boa Boa. indicação de onde investir seu tempo, né? Que é o que a gente tem de mais precioso no mundo é o tempo. Boa. Digamos, por mais que o que a gente esteja falando é que de alguma forma contribua ou não na vida de cada um, mas em você estar assistindo agora aqui, vendo e a gente tá parando para poder conversar agora, esse tempo já não volta mais. Então tem que ser algo que se aproveite, né? Porque senão foi que a gente fez a nossa vida passar, digamos, 1 hora aqui conversando e se foi algo que não serviu de nada. E agora pra gente voltar, não volta mais esse tempo, né? Eu ouvi algo, Milian, esses dias que muito me marcou. Que a pessoa dizia assim: encontre a sua missão de vida. Aquilo que muita gente fala, o que você nasceu para fazer. E aí surge aquela dúvida, né? O que eu nasci para fazer? Qual é a minha missão da vida? Quando você encontrar a sua missão, a sua vida muda e tal. Existe muito essas conversações. E aí, alguém falou algo que muito me marcou. Ele disse, você encontra o seu motivo de vida, a sua missão de vida, o seu objetivo de vida, quando aquilo que você faz, recebendo, você faria de graça, sem receber nada em troca, e você estaria feliz. Eu vi também esses dias aquele que é integrante do Porta dos Fundos, o Gregório do Vivier, ele falando uma história, não sei se real, mas acho que dele e do pai dele, onde ele falou o pai dele que queria ser artista, né? Queria ser ator. Aí ele disse, mas e se você fracassar? O que é que você iria pensar? Você ia ser... Ele disse, não ia me importar, não, assim, se eu fracassasse, né? Se eu não... Porque todo mundo acha que artista, ator é aquele da novela, não sei o quê, mas muitos é o que tá só fazendo o bico numa pecinha de teatro, que tá vestindo uma fantasia e animando o negócio. Também tem essa realidade, né? Ele disse, não importaria tanto, né? Ele disse, então você nasceu para isso mesmo. Porque ele aceitaria, né? Ele estaria disposto, mesmo se ele fracassasse naquilo. Que ele disse que foi o que aconteceu com o pai dele. O pai dele queria ser outra coisa e por conta da pressão social e tudo mais, o que poderia dar mais dinheiro, né? Dar retorno financeiro, aí ele foi ser advogado. Mas ele fracassou como advogado. Então não era melhor ele ter fracassado no que ele gostava de fazer do que fracassar em uma coisa que você não gostava. Além de estar fazendo o que ainda fracassou. Então, se for para fracassar, que a gente fracassa fazendo alguma coisa que se sente feliz fazendo, né? Que esteja feliz, pelo menos. Boa. Não. Mas também que é difícil acontecer, sim, porque eu também já vi outras pessoas falando e eu levo isso para minha vida também. Eu não conheço ninguém, não sei, é um desafio para vocês aqui. Eu não conheço ninguém que quis muito uma coisa e não conseguiu. Não conheço, não. Pelo menos eu tenho a experiência minha mesmo. Boa. Tudo que eu quis muito, que eu desejei muito, boa, o coração ardeu assim, tudo eu consegui. Boa. E você também está aqui para dizer, não existe nada que alguém quis muito na sua vida e que não tenha conseguido. Verdade. Então, essa é a pura realidade. Quando você quer muito algo, você cria. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Quando o cara não quer, meu irmão, ele arruma mil e uma desculpa. Não, mas você vai por essa rua. Não, mas essa rua está interditada. Não, mas você vai por aquela. Não, mas aquela ali está. O bicho, ele arruma mil e uma. É até ruim, difícil de dizer isso assim, mas, digamos, se tem alguma coisa que você quer muito, assim, você acha que quer muito e não conseguiu, é porque você ainda não quis o suficiente. Porque a partir do momento que você quer mesmo, você vai conseguir, é só persistir que a hora vai chegar, né? Existe muita gente que fala sobre sorte, né? Fulano teve sorte. Não, fulano fez a sorte dele, cara. Tem muito disso. O que sabe faz a hora, né? Não espera
acontecer. Cara, que bate-papo hoje vai passar aqui a Bom noite demais, toda. bom demais. Que coisa boa. Estamos se aproximando para o final, né? Quero pedir a você se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Que bate-papo bom. Como é bom ter o William aqui. A gente vai marcar um bate-papo 2 aqui para falar só sobre tecnologia, tendências aí do digital. Boa! Boa! Eu ainda tô bem enferrujado e tentando entender, como eu falei, esse turbilhão todo aí, mas gosto muito, mas fico muito animado. Tem coisas que o pessoal se apavora e vê como coisa ruim. Eu não sei se é inocência minha ou é por ser um entusiasta tão grande da tecnologia também. Que eu consigo ver coisa boa. Só pra. A gente já vai encerrar que eu também tenho compromisso daqui a pouco também. Mas só pra deixar só uma pitadazinha. Uma peculiaridade, não esqueça não, uma peculiaridade do William. William, vou fazer isso. Rapaz, ó, minha agenda, bicho. Mas que é essa história mesmo, essa polêmica toda que tá do caso do Felca, né? Da Sim. denúncia que ele fez. Sim. Digamos, realmente ele mostrando lá o quanto que o algoritmo facilita digamos, para os pedófilos conseguir encontrar e centralizar ali no conteúdo que eles querem, mas a tecnologia, a inteligência que é o quanto que não facilita, digamos, aquele algoritmo ser tão inteligente dessa forma que consegue lhe entregar, é porque a mente das pessoas, do humano, é que é doente, né? Que acaba levando para essas coisas. Mas olha como não é legal você ter um interesse, digamos, em podcast, em como aprender dicas de podcast, de como produzir conteúdo. Quando você clica lá no algoritmo, você diz que gosta disso, ele começa a buscar algo que é mais relacionado a isso. Você clica quando ele está só entregando o que você quer. Seria para ser algo bom, né? A gente ficar feliz com isso. Mas olha, as pessoas doentes, né? Acabam usando tem a pessoas que usam ferramenta. para o mal, né? Mas tem que ver as formas de punir, de chegar nas pessoas que acabam fazendo coisas para prejudicar, né, os outros, mas eu vejo como uma coisa boa o avanço e como aquela tecnologia ela consegue ter essa inteligência de entregar o que você quer, né? Estamos se Mas aproximando. são papos para Estamos se aproximando para o final, né? Que honra ter o William aqui. A gente sempre faz um bate e volta, William, do próximo ao término de cada episódio. Eu quero ouvir de ti uma cor. Ixi, preto. Por que o preto? Sei, eu gosto, acho que fica bonito em várias combinações, né? O lugar. Arapiraca. Boa, boa. O time. O Asa, que é preto, e a de Arapiraca é branco. O William é uma música. Não sei dizer uma música assim, mas um gênero, a música reggae. Eu gosto, eu nasci, quer dizer, cresci, meu pai ouvia. Você canta, não? Não, canto não. Você não? Até pra bater palma é desentoado. Mas gosto de música reggae, eu acho que Coisa boa. a vibe é a mesma, né? A minha e a e a da música. Coisa boa. Vai bem. Dentre tantas perguntas que eu te fiz, William, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Quando é que vai voltar de novo? Boa! Quando é que você vai voltar de novo, cara? Tá assim que convidar. Vamos marcar agora o bate-papo para falar só sobre tendências no digital. Falar sobre horário de postagem, falar sobre qualidade de vídeos, falar sobre cortes, tempos. Você não tem a noção do grau crítico desse camarada que tá aqui, viu? Eu tô empolgado há um tempo atrás, e o cara, olha, aqui a gente tá amando ele. Mas ainda não mostrou pra quem veio, não. Aí eu, caramba! Não, eu pego um pouquinho só no pé, assim, pra ele tentar dar um gás mais no YouTube. Tá. Mas aí, graças a Deus, né? Uma das nossas redes principais, a gente tem alcançado números muito bons. Não, né? aí já desvendou, já estão dominando. Já tentar entender. É porque cada plataforma ela tem o seu, como você falou, né? Tem o seu entendimento, e o YouTube é uma das que sofre muita alteração também do algoritmo também, de você tentar agradar ele, né? Isso. Mas do jeito que vocês estão aí, logo vocês também entendem aí, vai estar
pro Brasil todo, né? Porque os convidados são de nível, né? Isso. Tirando eu, que é Nada! que é local mesmo, mas tem muitos que são de nível nacional. Inclusive o nosso formato, a gente focou ele para os cortes, né? Sim. A gente deixou a geral e focou as duas para os cortes, porque a gente viu que na nossa plataforma principal a gente estamos tendo, graças a Deus e a você também, né, um alcance e uma aceitação muito boa. Então a gente focou em cortes. Tanto é que hoje empresas parceiras nossas, né, aí sim a gente presta um serviço à parte, juntamente com a nossa equipe, para cortes em vídeos de empresa. Então a gente não estamos no estúdio, né? Sim. Não estamos canalizando força para outra coisa. É só no digital. Mas aí a nossa equipe hoje consegue prestar um serviço para os cortes. Então, em cortes hoje, o DDI também atua para as empresas nos mais variados ramos, sejam palestras, seja de conteúdo mesmo de empresa, mas ali aquele gatilho mental, aquele tempo, aquela qualidade, hoje a gente consegue adentrar. Então, William, muito obrigado, que honra tê-lo aqui e as considerações finais. Fica à vontade. Não, só muito feliz realmente pelo convite. Eu acredito que, como eu falei, tímido, se fosse em outros lugares eu estaria nervoso e tudo mais, falei, ia ser mais difícil de conseguir pensar e juntar tudo, as ideias para falar. Mas aí, como a gente sabe, ficar à vontade aqui, a gente... realmente me sinto em casa, estando aqui com você por fazer parte um pouco da história aí. Então, só feliz, agradeço a todo mundo quem teve paciência também de assistir. A gente sabe que corte é mais tranquilo, mas esse episódio mais inteiro, né, e parar, digamos, dedicar esse tempo, a gente sabe que tempo é o mais precioso que a gente tem na vida. Mas agradeço a todo mundo, que Deus abençoe todo mundo, que também haja na vida de todos vocês que estão assistindo também. Deus abençoe e até um próximo encontro nosso, pessoalmente e no digital também. Boa, boa, boa. Família, se inscreve, compartilha, comenta todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Nós estamos por aqui. Meu muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. E é isso. Valeu!